Nós temos tentado pregar num tema geral que é maturidade cristã. O que é ser uma pessoa madura? Amena. Mas não é por causa dos cabelos brancos. A história de vida, tudo que passou na vida dela, o que ela estudou, o que ela buscou. Aí a Mena ficou madura. Ela tem maturidade em muitas áreas da vida dela. A maturidade, ela não tem jeito. A maturidade, eu não faço um curso de uma semana, de um mês para ganhar maturidade. A maturidade, ela vem com o tempo, mas ela vem com aprendizagem. Ela vem com eu aprendendo com pessoas mais velhas, ou mais experientes, ou com mais conhecimento, né? O Warner é um menino. 21 aninhos, 20 e meio, sei lá. Quantos anos? 28? Tem nada. Tem 20 anos, o Warner está aqui enganando nós. É um menino. Daqui a pouco, ele vai estar aqui, né? Ele vai ser ou aqui ou no outro lugar, ele vai ser pastor, breve, e vai estar a ensinar. Mas ele está... É aqui. Olha, você já tem um voto, amanhã. Mas ele vai ter conhecimento, ele estuda para isso. Não só o conhecimento que ele já tem, mas ele continua estudando teologia, por exemplo. Então não quer dizer que ele não possa ensinar. Talvez ele não tenha a experiência do Sidney, da Mena, da Maninha, mas ele tem conhecimento. Então a igreja, ouvindo de alguém o conhecimento de alguém, vai aprender e vai crescer e vai se tornar uma pessoa mais madura. Porque a maturidade vem com a experiência, mas vem com a aprendizagem, com o ensino. Amém? Tá bom? Então é isso que eu estou tentando, no tema maturidade cristã, ensinar assuntos cristãos que vão nos enriquecer e a nos ajudar a ser pessoas melhores, pessoas mais maduras. Amém? Hoje nós vamos pregar a primeira parte, que é um tema, e a Bíblia é rica em Romanos, no capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, sobre corpo. Quando eu achei o tema Somos Corpo, o Mike, o Warner, a Thaís quase me fez chorar ontem. Ela escreveu lá um comentário sobre um post lá no Instagram e falou: pastor, saudades. Eu falei: ela nem fala que o coração aperta, né? E eu falei para ela que o meu consolo é saber que Deus está no comando, tá? Eles estão lá porque é Deus que quis. Mas, desculpa, aí de vez em quando eu chamei, não é a primeira vez que eu erro, chamei o Warner de Mike, aí o Warner, saudade, né, pastor? Falei: filho, é saudade também. Mas, enfim, Romanos, capítulo 12, e 1 Coríntios, capítulo 12 também, falam sobre esse assunto. Mas ele é muito grande, então fiz em duas partes. Vamos falar hoje a primeira parte, que é Romanos 12. Daqui a 15 dias, eu termino com 1 Coríntios 12, ok? Então, o tema é Somos Corpo. Aí eu lembrei, né, daquele cântico, né? Somos corpo, e assim, bem ajustado, totalmente ligado, né? Unidos pelo amor, vivendo em amor, uma família, e vai por aí afora. Tá? Eu lembrei do início desse cântico, que fala muito bem sobre esse assunto. Se calhar, olha, se der pra gente cantar daqui a 15 dias, será que dá? Esse cântico? Depois, Manu, a gente já cantou essa música da batismo da Rui. Oi? A gente cantou esse louvor no batismo do João e da Rui. Foi, né? Tá bem, tá vendo? Então dá pra gente cantar. A gente vai cantar daqui a 15 dias. Por que daqui a 15 dias? Porque domingo que vem é o culto especial da família. Eu vou trazer uma palavra sobre a família e teremos um culto festivo. Eu sei que vai ser muito giro, muito fixe. Mas depois eu falo sobre isso. Então vamos falar sobre o corpo. Agora, o texto principal é esse que fala que nós somos um corpo, né?
Um corpo humano, ele é composto de partes, né? Eu me lembro até hoje que o nosso neto, que é muito sabido, quando uma vez ele era pequenininho, aí nós encontramos com ele, lembra, meu bem? Aí ele falou, vó, eu aprendi que o corpo é dividido em 3 partes. Lembram disso na escola primária? O corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Aí ele nos ensinando, vó, é cabeça, tronco e membros. Ah, que fixe! Lembra disso, meu bem? Aí, muito bem, filho. E o que mais? Como é que são? Tem os membros inferiores, e os membros superiores. Os inferiores é perna. A igreja é igual, a igreja é corpo, que é dividida em 3 partes, cabeça, tronco e membros. Só que tem um detalhe. Quem é o cabeça da igreja? Então nós somos parte de um corpo onde a cabeça não é nenhum de nós. Essa é Cristo. Agora, eu posso ser parte do membro inferior. Eu posso ser o dedo mindinho do pé direito desse corpo. Ah, mas olha, é tão pequenininho, né? Um dedo mindinho do pé direito, isso é insignificante. Pode ser. Mas tira o dedo mindinho do pé direito, você vai ver a falta que faz. Ah, eu sou a unha do dedo menor da mão direita. Unha. Ah, mas isso é tão insignificante. Tira a unha para você ver a falta que ela faz. Como dói. E a falta que faz a unha. Então, tudo no corpo, essa maravilha, ainda há pouco falei, né, no milagre que é a Emily ter sido gerada, e hoje, né, tá grandinha. Esse milagre que é a construção do corpo na barriga de uma mulher, Deus fez no mínimo detalhe, não tem nada aqui que esteja mais. Nem a vesícula, que muitos médicos gostam de deitar fora, tirar, porque não tem muito benefício. Não, tudo tem uma razão de ser no corpo. A igreja de Cristo é um corpo. Quem fala isso é Paulo. E é um ensinamento teológico muito importante. E para quê? Para aprendermos a importância de fazermos parte do corpo. Ok? Então vamos ler o versículo principal, os 2 principais, que é 4 e 5 de Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, né? Nós somos corpo com muitos membros. E esses membros não exercem todos a mesma função, né? Somos muitos membros, mas cada um tem uma função diferente. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Vários ensinamentos nós vamos tirar hoje daqui. Mas eu quero começar, Caio, se você puder expor o versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Meditando nesse tema, eu descobri algo que eu nunca tinha me dado conta. Seminarista, aponta aí para depois você conversar com os teus professores. Versículo 1, consegue, Caio? Romanos 12, 1 e 2. Depois você coloca o 2. Vamos ao primeiro. Portanto, irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele escreve assim: portanto, irmãos, peço-vos, pela misericórdia de Deus, que ofereçam o vosso corpo, que ofereça o corpo de vocês, eu estou falando decorado, João Ferreira de Almeida, isso aqui está na NVI, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então Paulo fala para oferecermos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O nosso culto racional.
Quando eu ofereço, quando eu tenho com Deus, quando eu ofereço, presto a Deus culto com o meu corpo. E como é que é prestar culto com o corpo? Já fizemos aqui. Primeiro, vir. Que seria bom se toda a igreja entendesse que a minha presença no culto é Paulo escrevendo ao Romano, é o meu corpo vindo até a casa de Deus para prestar culto a Deus, celebrar a Deus, o Deus que eu vivi a semana toda com Ele. Eu venho no domingo na igreja para eu prestar culto, adoração a Ele. Então, o nosso corpo, eu venho. Como é outra maneira de prestar culto a Deus com o corpo? Muito bem, o louvor, que foi o Rora que falou, né? Então, quando eu louvo, quando eu canto, eu estou prestando a Deus culto racional. Quando eu levanto mãos santas no santuário, é culto. Então, por isso que a minha maneira de adorar a Deus, ela é única. Os povos todos têm a sua forma cultural de adorar a Deus, e nós temos que respeitar isso. Eu me lembro aqui dos encontros de casais que participamos e fundamos lá no Brasil, tinha numa equipa, tinha pessoas de várias denominações. E nós víamos eu achava muito lindo essa mistura. Então, estávamos lá levantando um clamor por um problema grave que estava acontecendo com um dos casais que estavam lá. Então você via pessoas assim, orando. Está adorando a Deus ali. Via outros de joelho com as mãos e falando em línguas e gritando. Ele também está adorando, está cultuando, está louvando, está orando. Então, eu estou fazendo isso com o meu movimento, com o meu corpo. É isso que Paulo está dizendo. Para eu cultuar a Deus com o meu corpo. E esse é o culto racional. E é isso que eu preciso fazer. Mas vamos para o versículo 2, que a coisa fica melhor ainda. Aí Paulo fala para a gente adorar a Deus com o nosso corpo, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu não tenho padrão. Eu falei para um irmão da igreja uma vez isso, que não há maneira certa de adorar a Deus. Qual é a maneira certa de adorar a Deus? A que você quiser, irmão. Quiser rolar no chão, rola. Se isso você vai agradar a Deus, você vai ficar bem, faça. Deus não vai rejeitar. Como é que Davi, quando se arrependia, que ele fazia? Cara no chão, assim, deitava a cara no chão. Cinza na cabeça. Tirava as vestes reais. Você pode imaginar como é que é a veste de um rei? Ele tirava e botava roupa de saco. Se humilhar diante de Deus. Era uma maneira de ele, com o corpo, se humilhar diante de Deus. Olha o corpo aí adorando a Deus. Então não há padrão. Não há padrão. Então não se amoldem ao padrão do mundo. Está se referindo ao culto que ele fala no capítulo 1. Mas transforme-se pela renovação da mente. Irmãos, então eu tenho que estar com a mente pronta, aberta, muito bem mesmo. A mente aberta para eu não escandalizar com o irmão que se quiser rolar aqui, rola, irmão. Tem algum santomense querendo rolar agora aqui? Samuel quer rolar aqui? Pode rolar, irmão. É melhor não, né? A menina vai ficar com medo. Vai achar que você está endemoniado. E transforma-se pela renovação da mente. Então eu tenho que estar com a mente aberta. E a mente aberta para adorar e para entender as coisas de Deus. Eu estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para ajudá-los a serem melhores cristãos. Esse é o meu papel. Então eu tenho que estar com a mente aberta. Se aquilo que eu ensinar, que eu falar, você não se sentir confortável, não faça. Mas se você tiver uma mente, não tem nada de... eu vou fazer. Porque alguma vez eu já orientei, falei aqui alguma coisa absurda, que vai te expor, que vai te envergonhar. Se essas coisas não acontecem, é algo pessoal. Agora, uma coisa eu sei,
Nós adoramos a Deus com culto racional. Quando eu venho à casa de Deus, é com o meu corpo. Quando eu louvo a Deus, quando eu me esforço para estar na casa de Deus, quando eu sei que eu preciso cultuar a Deus com o meu corpo, indo à casa de Deus, louvando, levantando a mão, louvando com o meu dízimo, com a minha oferta. Isso é mente aberta. Então, a renovação da nossa mente. O que significa renovar a mente? Aprender mais. Aprender coisas novas. Então, eu estou na minha mente aprendendo. Eu, velhote, 33, né? Sei lá, eu perco a conta de quantas que 33 anos de pastor, mais de 50 de púlpito. Eu tenho coisa para aprender? Vocês acham? Obrigado, Rola. Quer me lembrar isso? Porque eu preciso ter a consciência que eu... Aí, agora falando o filósofo grego, né, Sócrates, só sei que nada sei. Sócrates falava isso. Cada vez, irmãos, eu estou mais consciente disso. Eu nada sei comparado com a eternidade, com a sapiência, com aquilo que um dia eu vou saber quando eu estiver na glória. Eu não sei nada. Falávamos aqui sobre ET, né? Não sei nada. Já li muito sobre cosmologia, as leis do cosmos. Sei alguma coisa, mas muito pouco. Eu não sei nada comparado com os grandes cientistas. Então eu tenho que ter a mente renovada para aprender. Eu quero aprender cada vez mais. Eu vou dar só essa experiência minha pessoal. Eu sou conhecido no Brasil, em vários cantos no Brasil, em alguns outros sítios, aqui em Portugal, em alguns cantos, que a minha especialidade é a família. Eu prego, eu dou conferência, eu dou palestra, escrevi livros sobre família. É fato. Isso é um fato. Então, eu poderia acreditar que eu sei muito sobre família. Mas, irmãos, depois, eu nunca me ufanei com isso, mas depois que eu estudei saúde mental e me tornei um terapeuta, eu descobri que eu tenho muito para aprender ainda nessa área que eu sei um pouco. Como eu tenho para aprender? Eu tenho tanto para aprender que eu estou fazendo agora, estou organizando um curso que eu vou dar, chama-se Curso Avançado para Aconselhamento Conjugal. Eu quero preparar melhores pessoas que querem ajudar casais, a família a viverem melhor, com um curso mais profundo das coisas que eu tenho descoberto. E aqui tem outro princípio, pensem bem. Tudo que você tem, Deus não deu para você só usufruir. Tudo. Vamos dar um exemplo. O Orne tem o carrinho dele, agora estou sabendo que ele usa mais o carro da mulher dele, e o Orne vai buscar, pelo menos o Rolo, o Samuel, o Orne tem um coração muito generoso, bondoso, e ele vai lá, não vai pegar você? E levar. Então ele tem um carro, mas Deus deu o carro a ele, para ele ir almoçar, jantar com a Mica, namorar a Mica, passear com a Mica só. Ele fez isso ontem. Como é que eu sei? Foram almoçar, ele não fez mais do que obrigação, levou a mulher dele para celebrar os 4 anos que a Mica atura ele. Não foi? Eles tiraram a sorte para ver quem é que ia escolher o restaurante, a refeição. Quem ganhou? O Orne ganhou, mas o restaurante foram no que a Mica queria. Como um bom marido, pau mandado, né? Ele obedece a mulher, está na Bíblia, ele obedeceu a Mica queria... Ele é abençoado por isso. Amém. Amém, irmã Geleusa. O que eu estou querendo dizer, o carrinho é dele, Deus deu a ele. Mas ele não deu a ele para ele, só ele usufruir.
ele dá boleia para o irmão. Você tem o conhecimento. Eu não quero dar exemplo pessoal. A Mena faz fuxico. Fuxico em Portugal é artesanato, viu? Não fica pensando mal da minha irmã, não. Hã? Não. Fuxico no Brasil é fofoca. Não, então no Rio de Janeiro, fuxico é fofoca. É? Fuxico é um tipo de artesanato com crochê. A Mena é boa em crochê. Então Deus ensinou a Mena a fazer crochê. Por quê? Para a Mena fazer a roupinha para o neto, para a neta, para os filhos, para o pastor. Ela faz fuxico para mim. Né? Mas não. Deus ensinou a Mena para a Mena ensinar. Então a Mena está aqui com a Milai toda quinta-feira para pessoas que queiram aprender a fazer crochê e outros artesanatos. Vem aqui. Está entendendo? Então Deus te deu. Vou dar outro exemplo que me encanta. A Bíblia manda dar honra a quem tem honra. O Roslan e o Samuel estão aos sábados ajudando lá a casa da Socorrinho, que está construindo lá no quintal do Felipe. Eles trabalham em construção civil, sabem de construção civil, e agora eles estão ajudando a irmã na fé. Estão a perceber? Tudo que eu sei, tudo que eu recebi, tudo que eu tenho, Deus me deu para eu passar para frente, não é para reter para mim. Isso é egoísmo. Faz sentido para vocês? Então, essa é a renovação da mente, eu entender isso. Eu sou também, meu currículo é muito grande, né? Eu também sou professor de matemática. Talvez isso também vocês não saibam. Eu dei 8 anos aula de matemática no Brasil, numa escola. 8 anos. Não só isso, mas dei muitas explicações particulares de matemática. Nunca mais fiz isso aqui, porque eu também já não tenho mais saúde para tanto. Mas a Mena sabe. Muitas vezes aqui, lá embaixo, eu dei aula, explicações de matemática para muita gente. E aqui, eu sei matemática, então eu vou ajudar quem não sabe matemática. Estão percebendo? Tudo que Deus me dá é para eu passar para frente. Isso é uma mente aberta. Eu entender que Deus não me dá porque eu tenho olhos verdes, porque eu sou giro. Eu sei que eu sou giro. Olha aqui a minha camisa bonita. Não é? Eu estou eu já sei que agora eu vou ficar com isso na minha cabeça. Quando eu for ao guarda-roupa escolher a camisa vir para cá, eu vou lembrar do óleo. Eu falei, tem que escolher uma bonita para ganhar outro elogio do óleo. Porque 2 domingos seguintes, o óleo elogiou a minha camisa. Só o óleo. Ninguém fez isso na igreja. Não? A Mena só critica. Tô giro? Obrigado. O Rosla e o Warner já ganharam a passagem para o céu. Percebem? Então, a mente aberta é isso. Renovação da mente é isso. Eu abri para aprender, E eu estou falando uma coisa muito séria. Eu tenho. E eu não estou dizendo que eu tenho sobrando. Eu tenho. Eu posso dar. Maninha, eu botei o negócio aqui que você falou. Não quer deixar comigo? Jogar na parede essa porcaria. Desculpa você que nos assiste, mas o demônio está querendo atrapalhar a mensagem através de uma chamada de possível fraude. Isso é coisa do capeta. Então, nós podemos, só com essa consciência, abrir a mente para podermos ser bênção. Quem é bênção na igreja? É o pastor? É o outro pastor? É o seminarista? Não. Você pode ser bênção na igreja. Com o quê? Você compartilhando o que você tem.
E não é só o que eu tenho. Eu já falei muito aqui, eu só posso dar o que tenho, certo? Eu tenho 10 euros aqui na carteira. Por favor, não façam isso. Mas se alguém me pedir 10 euros, eu posso dar. Mais do que isso, eu não posso. Então eu só posso dar o que eu tenho. Pedro falou isso para aquele aleijado. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então eu só posso dar o que eu tenho. O que eu tenho, eu te dou. Então eu tenho comida em casa, aí uma pessoa está com fome e não tem. Eu falei, mas se eu comer agora, se eu dividir agora com ele o almoço, eu não vou ter a janta. Não, irmão, não é essa a condição, não. Eu só posso dar o que eu tenho. Eu tenho, eu divido. A janta, Deus proverá. Mas é esse o princípio bíblico. Entendeu? Isso é renovar a mente no conhecimento, no ensinamento. Quando eu renovo a minha mente, eu tenho essa percepção real, pessoal de Deus, das coisas espirituais, do reino de Deus, aí eu vou experimentar o quê? O que eu vou experimentar? A vontade de Deus, que tem 3 características. A vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Será que ninguém quer isso na sua vida? Experimentar a vontade de Deus que é boa, que é agradável e é perfeita. Mas para eu experimentar isso, eu tenho que ter esse padrão desde o primeiro versículo. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Nas outras traduções, não se conformem com as coisas desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Dentro desse conceito é que Paulo então vem falar da ideia de corpo, que é o versículo 4 e 5. Então, eu coloquei, se vocês verem bem lá que o Caio colocou, o capítulo 12 todo para você ler em casa, né? O TPC, o dever de casa, é o capítulo 12 de Romanos. Irmãos, esse capítulo é maravilhoso de ensinamento. Então, depois dele falar que nós somos corpo somos parte de um mesmo corpo, no versículo 6, ele vai falando, ó, cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Deus não ficou só na ação do corpo. Ele fala, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Aí ele vai falar dos dons. Como ele está comparando a igreja com o corpo, a mão existe para quê? Para pegar. Os pés existem para sustentar o corpo e caminhar. Correto? Os pés também existem para chutar a bola, para fazer golo, né? Mas os pés existem para caminhar. Tem uma função específica, a mão para pegar. O braço sustenta a mão para poder carregar coisas, levantar pesos. Tá percebendo? O tórax, cabeça, tronco e membros. O tronco, que é essa parte aqui, ela é abriga coração, pulmões. São vários órgãos que tem aqui, cada um tem a sua função. Quem é que respira no meu corpo? É o pulmão. Não é o coração. O coração bombeia sangue, é a função dele. Certo? Quem é que suporta peso? São os braços. Quem é que filtra a água? São os rins. Cada um tem um papel que faz com que o todo funcione bem. O que é uma pessoa cheia de saúde? Ele tem todas as suas funções do corpo funcionando bem. Tá certo? Então, quando tudo funciona bem, o corpo está saudável. Não é?
Agora, como é que a igreja funciona? A comparação do corpo é maravilhosa. Existem pessoas que é a mão, outra é a unha, outra é o pé, outro é o pulmão, outro... Cada um tem uma função. Paulo, então, compara isso aos dons. Aí é que está a beleza. A igreja, semelhantemente ao corpo, cada um tem um papel, uma função dentro dela. Pode o corpo funcionar sem os rins? Tem um risco? Se eu cortar a minha mão e tirar do... Hã? Não, os rins, eu falei no plural. Pode o corpo funcionar sem os rins? Né? Se eu cortar essa mão e botar do lado de fora, eu vou morrer? Não, faz uma cirurgia e tal. E a mão? A mão vai morrer. Por que a mão vai morrer? A mão só tem vida se ela estiver ligada ao corpo. Estão a perceber? Nós, enquanto membros de um corpo, se eu sair do corpo, o que vai acontecer? Eu vou morrer espiritualmente. Porque o que dá vida a mim é o corpo de Cristo. Só ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, é que eu posso exercer o meu papel e contribuir para o corpo ter vida. Faz sentido agora? Entendeu? Então, quando eu não tenho uma ligação ao corpo, que é a igreja, aquela igreja vai ficar maneta, se é a sua mão, ela vai ficar defeituosa. Vai sentir, o corpo vai sentir. O corpo vai ficar limitado, porque aquela mão enjoou do corpo. Mas isso eu vou pregar na outra mensagem. A mão foi embora. Cada membro do corpo de Cristo, que é a igreja, tem um papel, que são os dons. Aí Paulo era muito top, muito inteligente. Aí ele fala disso. Versículo 6 eu falei, né? Aí ele fala, se alguém tem o dom de profetizar, é uma função daquele, é o profeta. Use-o na proporção da tua fé. Se o seu dom é servir, sirva na igreja. Se é ensinar, olha o que está escrito aqui. Ensine. Era o nosso professor Mike. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Aí vamos mais. Se é tocar, toque. Se é bater palma, Rosla, bata palma. Agora, qual é o dom melhor? É o amor. Aí ele vai falar no amor. Quando nós lemos Coríntios, Paulo é muito inteligente. Eu falei que nós vamos na outra mensagem falar de Coríntios 12. Ele termina falando dos dons. Aí quando ele passa para o capítulo 13, o que é o capítulo 13 de Coríntios? O amor. E Paulo termina dizendo, fé, esperança e amor, o maior destes é o amor. Por que adianta? E ele fala em Coríntios 13, eu tenho vários talentos, faço muita coisa, mas eu não tenho amor. Paulo diz que não vale de nada. Então, os dons é essa função que Deus dá a cada um. Depois ele continua dizendo, fala do amor, aí no versículo 9, e no versículo 1 ele fala, nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos na esperança. Não, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Você não serve ao pastor, você está servindo ao Senhor. Você está contribuindo para que o corpo, que é a igreja, seja saudável, seja forte, seja eficiente. Mas isso tudo você está servindo ao Senhor. Aí fala na oração, é lindo esse capítulo todo. Eu queria pedir que você lesse em casa. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal,
Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse capítulo é lindo de Romanos. Eu vou terminar dizendo isso, né? Nós somos membros de um corpo cujo cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Nós temos o privilégio. Vejam, quando você vai e leva um cabaz para uma família que está padecendo dificuldade, você está sendo as mãos de Jesus que está abençoando aquela família. Eu vi essa semana um testemunho, eu acho que eu botei no grupo da igreja, no Instagram da igreja, a menina contando, chorando a experiência quando ela era pequena, e a mãe sacrificava, e a mãe pedia, né? A mãe foi no supermercado e falou: olha, eu não quero nada, eu só quero, você me dá eu deixo aqui minha identidade para comprovar, e no mês que vem eu volto para pagar, mas a minha filha não tem o leite, eu só quero leite para dar para minha filha, por favor. Não, eu não posso fazer isso, e mandou ela embora. Aí a mãe dela orou, e a menina, hoje já estava adulta, contou que de repente para um carro na porta. Aqui é a casa da Dona Maria, por exemplo. Olha, aqui eu tenho umas coisas para você, me ajuda aqui a tirar do carro. Abriu a mala, a menina disse que era comida, não, sabe? Comida, mas muita comida, de tudo que tipo, leite e tal. Não, senhor, essa não é para mim, não. Eu não tenho dinheiro para pagar. Não, mas tem que entregar a senhora, que é o destinatário. Não, o homem insistiu também. Ela juntou, tirou tudo, botou na porta de casa. Quando eles olharam, o carro não estava lá, o homem não estava lá. Ela até hoje nunca mais viu a pessoa. Eu não sei se foi um anjo que fez isso, mas o fato é que Deus mandou alguém lá entregar para aquela mulher. Vocês creem nisso? Eu creio. Eu creio porque eu tenho experiência dessa. De do nada aparecer recursos, de do nada chegar um socorro. E Deus quer usar quem? Ele pode mandar um anjo, o anjo desce e faz. A Bíblia fala que os anjos queriam fazer a obra de Deus, mas Deus confiou a nós. Então Deus pode, através de você, levar conforto, alegria, suprimento. Nós somos os pés, as mãos, o abraço de Cristo. Porque Ele é o cabeça, mas nós somos o seu corpo, membro do seu corpo. Agora, quando eu não entendo isso, eu estou deixando de ser abençoado. Eu estou deixando também de abençoar. Porque quando eu abençoo, o abençoado sou eu. Claro que quem é abençoado também é. Mas eu sou o maior beneficiado da bênção. Porque Deus ama o que dá com alegria, o que serve com alegria. Veja que um dos dons que Paulo fala é de servir. O que é servir? O orne da boleia para alguém. O que é servir? É ir lá na casa do irmão. Irmãos, eu estou lutando para a minha igreja entender o que é ser igreja. Nós passamos a coinonia para quarta-feira. Quarta-feira foi na casa do João e da Raquel. Sabe quem foi lá? Só eu. Foi mais ninguém na coinonia de quarta-feira. Foi ótimo, foi uma bênção. Eu conversei com o casal, oramos, eu expliquei como é que foi a palavra e tal. Foi bênção. Mas isso entristece meu coração. Será que não dava para mais pessoas saírem de casa na quarta-feira e ir lá, estar conosco? E perdeu lá o cachorro quente que eles prepararam com tanto carinho.
Eu comi por toda a gente. A Maninha tinha uma aula, não pôde ir. Cheguei, ela estava dormindo, aí no outro dia ela perguntou, meu bem, você não jantou? Eu falei, não jantei. Me empaturrei de cachorro quente. Ela ficou triste. Porque para ela, crente não devia comer salsicha. Ela é contra. Mas eu me empaturrei lá. Enfim, o que eu estou querendo dizer, irmão, que nós temos o privilégio. Olha, eu fui abençoado aí na casa dela. Eu já tinha estado, eu saí de casa às 4h30 da tarde para vir para Viseu, porque eu tinha um outro compromisso para atender outra pessoa. E depois eu fui para a Coinonia. Cheguei em casa às 11h30 da noite. Eu passei 7 horas fora de casa. Mas eu cheguei em casa feliz, leve. Porque foi bênção na casa do casal. Mas você poderia ter vivido essa bênção, por exemplo. Terça-feira nós vamos estar lá na casa do Roland, do Samuel, com os São Tomense. Nós criamos o grupo da boleia. Escreva lá na boleia. Eu estou no grupo. Pastor, eu queria ir lá no culto do São Tomense, lá na casa do Roland, do Samuel, mas eu não tenho, é longe. Eu passo lá e te pego. Ok? Então, nós estamos tentando de todas as maneiras proporcionar à igreja, a você que me ouve, condições de você ser corpo. Porque isso é privilégio. Eu faço parte do corpo de Cristo. Por isso que a igreja é algo sério. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque ele é corpo de Cristo. Isso é privilégio nosso. Bem, eu paro por aqui. Essa, na verdade, é mais uma introdução. Na próxima, não sei se é esse domingo próximo ou outro, vamos para a segunda parte. Somos corpo. Amém, irmão? Você é corpo. E é muito bom. Quando você quer coçar a cabeça, você pode coçar com a mão direita e a mão esquerda. Mas tem coisa que você vai pegar, você precisa da mão esquerda. As duas mãos se unem para pegar um objeto. A igreja é igual. É bom quando eu estou junto, quando juntos servimos, quando damos as mãos, e etc. A vigília foi uma bênção por isso, porque era um grupo de pessoas orando, buscando de mãos dadas, juntos orando. Então a igreja, é dever da igreja proporcionar isso. Nós estamos tentando proporcionar. Que Deus te abençoe, você vai para casa, leia mais Romanos 12, de 1 a 21. Quero dar outra sugestão para você. Porque eu fiz isso já. De vez em quando eu faço. Apesar de eu ser o pregador. Ouvi depois do culto. Mais uma vez. Espera aí, eu estava meio sonolento, não prestei muita atenção. Ou não, deixa eu ouvir de novo. Deus vai falar. Eu já chorei ouvindo eu pregar. Ouvindo depois. É bom. Deus vai falar de forma diferente ao nosso coração. E o esforço de eu estar presente nas coisas do corpo. Sábado que vem, eu estou feliz, falei para a Maninha, né? Praticamente todos os casais já estão inscritos, tem um ou outro, a gente vai dar um incentivo, empurrar, né? Porque às vezes tem o carro velho, né? Quando a bateria está ruim, o que a gente faz? Tem que empurrar o carro, né? E pega no tranco. Mas tem muito crente que só pega no tranco, né, Mena? Temos que empurrar e ele pega no tranco, aí ele vai. Mas tudo bem, a gente empurra. Vamos empurrar. A Marlene está de parabéns, Marlene. Ela quis vir, se preparou, trouxe a Emily e disse que queria vir. Está aqui. Ela está sozinha, não está com o marido, ela veio ao culto. Então, que bom se cada um, no domingo, se esforçar. Eu vou estar na tua casa, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. A minha oração é que Deus tenha falado ao teu coração. Você tem agora a percepção de que nós somos corpo. Eu preciso do Rolo. O Rolo precisa de mim. Eu preciso
do Anderson, da Dulce, eles precisam de mim. Porque Deus nos fez interdependentes. O que quer dizer isso? Somos dependentes entre um e outro. Amém? Deus abençoe você, você vai para casa, medite nisso, ouça outra vez, ou leia o texto todo de Romanos 12, que é lindo. E no próximo domingo, daqui a 15 dias, no outro domingo, se você ler antes o capítulo 12, eu estou dando spoiler, né, Caio? De Coríntios, agora é Coríntios 12. Leia, você vai ver aqui, a gente vai ampliar mais. Deus abençoe você.